A paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Consagrando tudo na presença do Deus Todo-Poderoso. Eu sei que você, como eu, você tem motivos de sobra para dizer para o Senhor, obrigado, Pai, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, né? Hoje, graças a Deus, nós quando fomos dormir, fomos para nossa caminha, quentinha, né? Barriga alimentada. O Senhor cuidou do nosso sono. E a gente esquece de louvar, agradecer ao Senhor, porque tudo isso é permissão do Senhor. Tudo é permitido por Deus, né? Não tem nada que não seja pela vontade dEle. Então, se você está bem hoje, seu dia está bom, louve a Deus, agradeça a Deus, bendiga o Senhor. Amém? É isso aí, o Elcio vai dar bom dia para os irmãos. Bom dia, graça e paz. Eu estou escrevendo um pedacinho de salmo aqui no meu caderno. Que a nossa quarta-feira seja abençoada, né? Feliz, Quem guardada aí? Acho por que é Deus. Zeli. Zeli. Parabéns. Ontem eu fiquei muito feliz. Graças a Deus, Nós é uma estamos coisa felizes, muito boa. né, Zeli? A Para gente quem vai não ficar sabe, feliz. deixa eu contar para os irmãos da live. Para quem não sabe, minha irmã do Rio de Janeiro, a Zeli, ela entra aqui sempre com a gente. E a Zeli não tinha neto, né? A única da família ainda que não tinha neto. Mas como Deus é bom e maravilhoso, enviou 2 netos para a Zeli, né? 2 netas. Ela vai ter 2 netinhas, 2 meninas. Ontem o Gustavo, o filho dela, mandou recado no grupo, junto com a Giovana, né? Com a Nora, que eles vão ser papai e a Zeli vai ser vovó, Cláudio. Que delícia, né? E a gente fala que é um dos melhores presentes que Deus nos dá, né? E a gente fica tão feliz, né? A Zeli já estava tristinha, mas Deus enviou 2 menininhas, vai ser bênção e a gente só tem que louvar. Ontem foi um dia de muita alegria para nós, porque a gente sabe que como muda a vida da gente, como Deus transforma a nossa vida quando Ele envia netos para nós, né? A nossa alegria, os nossos netos, né? A gente fica tão feliz, tão feliz. E obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendecemos. Que venha com muita saúde, traga muita alegria para a família, né? E a família está aumentando, né? Já tem agora 5 fuguinhas, 5 meninas, com as do Vinícius, são 5. E o Ravi, ai que lindo, gente. Aleluia. Deus abençoe, viu, Amém. Zeli? Vou fazer uma oração. Felicidades, irmã, parabéns. Edna, bom dia. Paulinho, bom dia. A gente vai falando conforme as pessoas vão entrando. Graça e paz. Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui nesse momento de oração pedir que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nossas vidas, nossa mente, nossa inteligência, nosso coração, que nós possamos guardar a sua palavra com o entendimento do Espírito Santo. Essa semente seja plantada num terreno fértil. Essa semente num terreno fértil e dê muitos frutos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. A Célia me dá bronca, eu falo rápido as coisas e daí as minhas misturas, todas as palavras. Eu falo, para que falar correndo na live? É verdade, e aí a gente tem que aprender. Eu quero falar uma coisa hoje importante sobre 2 pessoas. Depois vocês podem pesquisar a vida dessas pessoas, escrevem. A primeira delas é George Miller. Eu falei ontem da providência de Deus sobre a vida desse homem. E o segundo é James McKendry. Essa está importado, gente. Esse James, irmãos, ele era uma pessoa que ele era muito importante. O que ele fazia? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a vida dele e tem relatos que o joelho dele era calejado de ler a Bíblia. Ele era um líder da igreja lá dos Estados Unidos. Como é que chama lá, gente? Peraí, eu escrevi aqui. Como se fosse o Papa lá, presbítero da igreja, mas ele não tinha
hábito de fazer discurso nem nada. Ele era conhecido por ter intimidade com Deus. Ele não lia a Bíblia como um livro só por ler a Bíblia. Ele tinha os joelhos calejados de ler a Bíblia de joelhos. Ele tinha orfanato, é esse? Não, o que tinha orfanato era aquele que eu falei ontem, lá, que era o James, o Miller, lá, o George Miller. Mas e aí, onde você quer chegar? Eu quero chegar em nenhum lugar. Esses dois, presta atenção no que eu vou falar. Ele tinha um hábito constante de orar as escrituras ajoelhado, e as pessoas olhava para ele e via nele uma pessoa com intimidade com Deus. Não lendo um livro assim, irmão, folheando um livro. Lê um livro. E meditando. Quando ele se ajoelhava e ele abria a Bíblia, ele ficava como se estivesse conversando com o Pai. Tem relatos assim na vida dele que é fantástico. Então, ele era conhecido pela intimidade. Esses relatos são usados assim, ó. É para ilustrar a nossa vida. Mas deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Esse moço aí eu não conheci não. Mas eu conheço uma que tem intimidade com Deus e quando ela ora, ela abre a palavra, Deus fala com ela. Sou eu. Olha verdade. Aqui, quero falar com vocês, gente. Não vou falar desse George Miller. Ele era bispo da igreja metodista. Porque eu tenho que dar testemunho do que Deus faz hoje, né? Ele fez nesse homem, eu creio que fez muito, 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 muito. Mas Deus fez na minha vida e eu tenho que dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Da intimidade com Deus, para que vocês possam ter intimidade com Deus. Quantas vezes, pastora Maria, paz, pastora Maria, quantas vezes eu estava na angústia, eu estava precisando de uma palavra, eu ajoelhei com a Bíblia na mão e o Senhor falou comigo. Muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Não são poucas vezes, irmão. Então, o nosso Deus é o mesmo Deus do George Miller, é o mesmo Deus da Célia, é o teu Deus. É esse que você pode ter intimidade com Ele, quando você coloca na presença dEle, quando você vive na presença dEle. Hoje de manhã eu estava falando com Deus. Eu falei assim, Senhor, nossa, tem hora que eu não sei nem o que falar com o Senhor. Mas eu sei que o Senhor não liga, né? Que se eu não tiver o que falar. Porque o Senhor me conhece como eu sou. Tem dia que eu falo o dia inteiro com o Senhor, mas tem dia que eu não tenho, não estou querendo falar, não estou falando nada. E Deus me entende isso. E a presença dEle é constante, mesmo quando eu não falo. Então, irmãos, é ajoelhar, é sentar na tua sala com uma Bíblia na mão e deixar que Deus venha falar com você através da palavra, porque Ele fala, mas Ele fala aqui, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás? E então prudentemente te conduzirás. Deixa eu ler aqui. A Célia está lendo uma versão, olha que eu tinha falado para ela assim, ó. Josué capítulo 1, versículo 8. A Célia leu uma tradução, vou ler outra tradução. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Com certeza, o ler, simplesmente folheando e lendo, não é muito importante. O importante é você meditar na palavra. Aqui, esse meditar é como se estivesse falando com Deus. Quando Deus está falando aqui, gente, Deus está falando isso. Isso é aprender de Deus, né? Senão você lê mais um... E as pessoas têm o hábito de ler um versículo isolado. Nossa, então, isso que eu quero falar. Igual aquelas caixinhas de promessa. Eu tenho uma ali.
Só tem coisa boa. Então você não sabe os contextos, você não sabe, tirada de um texto, mas sem contexto. Então deixa eu falar só um pouquinho uma coisa. Essa palavra que eu acabei de falar, Deus falando com Josué, era para ele entrar na terra prometida. Mas para isso ele precisava ganhar o terreno, como que fala bem? Ele precisava... Josué? Ele precisava ganhar o terreno, como que fala? Precisava lutar pela terra, né? Sim. Deus deu a terra para eles, mas eles não iam entrar assim, ó, ai, ganhei a terra e entrei. Não. Deus falou assim, esforça-te e tem bom ânimo, eu estarei com vocês. Primeiro, teve as muralhas de Jericó, que teriam que ser derrubadas para eles entrar na terra, né? E Deus fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te assombres, porque eu sou teu Deus e estou contigo por onde quer que andares. E o Senhor fala para nós hoje, né, Ana? Paz, irmã, fala para mim e para você. Você tem muita coisa ainda para conquistar. Você tem muita coisa para fazer. Não te assombres, né? Eu estou contigo. Tenha ânimo, tenha força. Eu estarei com vocês. É isso, Deus falando hoje, no dia de hoje para nós, né? Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então o Senhor farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, o Senhor te conduz. Quando você anda na lei, quando você tem a palavra de Deus junto com você, quando você ouve o que Deus fala, onde você tem intimidade com Deus, os teus caminhos prosperam, porque você está sendo guiado pelo Deus Todo-Poderoso. É isso aí, irmãos. É o Senhor falando hoje para nós. Esse é o segredo, né? Não importa. A Célia estava falando aqui, eu estava escrevendo. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor, pastora Maria, bom dia, Pai do Senhor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, eu já li a Bíblia. Nossa, aquele lá já leu a Bíblia. Eu conheço gente que já leu a Bíblia dezenas de vezes, já comprou livro de Bíblia e é vazio. Glória a Deus, mas deixa ler. Não importa. O que transforma a vida da gente não é passar os olhos pelas páginas da Bíblia e ler, mas é contemplar o autor da Bíblia. Porque nós acreditamos que a Bíblia foi ditada pelo Espírito Santo para as pessoas. Quando a leitura da palavra de Deus encontra um coração humilde em oração, Deus fala com a pessoa, Deus corrige, Deus fortalece, Deus dá direção, Ele dá ânimo, consola. Esse é a boca de Deus, entende? Boca de Deus para nós. Então a gente precisa de aprender a buscar socorro, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia como oração, como conversa com Deus, né? Conhecimento da Bíblia deve de andar junto com oração, né? E esses dois homens que eu falei aqui, eles eram conhecidos, não era por grande discurso, eles eram líder, podia mandar, eles podiam, simplesmente quando eles subiam no púlpito, todo mundo tinha que prestar reverência, eles não eram conhecidos por isso, eles eram conhecidos só por vida de oração, vida de oração. Eu escrevi que ele viveu aqui, que ele nasceu no ano de 1757 e foi até no ano de 1835, ele foi um bispo da igreja metodista dos Estados Unidos, foi dos primeiro da metodista, mas tinha vida com Deus, intimidade com Deus. Hoje nós vemos muitas coisas aí acontecendo e a gente assim, ai, eu sou pastor, ai, eu sou isso, sou aquilo. Ele simplesmente só sabe. Irmãos, eu conheço pessoas,
E não é uma só e nem duas, são várias. Eles conhecem a Bíblia de ponta a ponta, eles sabem toda a palavra, mas está numa vida derrotada, no mundo do álcool, das drogas, jogado pela... Infelizmente. Então não adianta conhecer se não viver. Tem uma vida derrotada pelo vício, não consegue sair. E conhece a palavra de ponta a ponta. Vários, eu e a Célia de Deus conversamos com um em Franca, só do jeito que ele conhece, que nós conversamos com ele veio pedindo dinheiro, aí ele pegou e falou uma frase, e eu falei, então você conhece a palavra? Ele falou, meu irmão, conheço a palavra, vendi a minha progenitura por um prato de lentilha. Só fala isso quem conhece a palavra de Deus. Aí eu falei, então você conhece a palavra, que você falou essa frase para mim? Ele falou, eu era levita e eu tocava na igreja tal, mas aí eu caí no mundo da droga e tá na rua. Tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filhos, filhas estudados e tá no mundo da droga e conhece a palavra. Então não adianta conhecer palavra, adianta viver palavra. Intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Esse George Miller aqui, ele tinha orfanato, eu falei, eu acho que antes de ontem dele, ela falou assim, seu Jorge, sabe o que está acontecendo? A gente não tem um café da manhã, nada para dar para as crianças. Ele falou, põe eles na mesa. Você contou ontem, né? Contei, põe eles na mesa. A mulher põe ele na mesa, de repente chega um homem batendo lá na porta. Fala assim, sabe o que aconteceu? Meu caminhão quebrou e vocês aceitam leite? Porque senão vou ter que despejar porque vai estragar tudo. É a providência de Deus, né? Deus mandou lá para eles. De repente chega o outro e fala assim, seu Jorge, chegou para a mulher lá, para a irmã, eu perdi meus pão, passou do ponto, está meio mais torradinho, vocês aceitam? Então, irmão, é Deus agindo na vida das pessoas e serás bem sucedido no teu caminho e você vida, vai prosperar. Olha, não cesse de falar desse livro da lei antes, medita nele dia e noite, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E no Salmo 1, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Amém. Esses exemplos, né? Então a gente não vem na live para ficar pregando palavra, né, Célia? Não ficar escrevendo não. A gente vem na live para mostrar a providência, o mover de Deus na nossa vida, na vida dos irmãos, e a principal intenção nossa, às vezes eu até falo, nós falamos demais, porque a nossa intenção não é pregar a palavra, é só anunciar e orar pelos enfermos, orar pelo nosso dia, pelos nossos irmãos, oração. Irmãos, essa live de manhã eu fazia meu devocional, eu lia a palavra de manhã, né? Aí eu falei assim, em vez de eu ler a palavra sozinha, vou ler com os meus irmãos, com as minhas irmãs. E estamos aqui, né? Graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Eu fazia sozinha. Eu falei, nossa, é tão bom, né? Dividir a palavra com outras pessoas. Tem pessoas que nem sabem ler, sabia? Tem pessoas que ainda nessa época, tem pessoas que nem sabem ler. Então, quando eu venho aqui, eu leio uma palavra, eu falo da presença, do amor de Deus, eu posso estar levando para aquele que não conhece a palavra também. Tem gente que nunca leu a palavra, tem gente que não tem nem Bíblia. Então, a palavra, ela vai. Se for para um, irmão, já Deus se alegra. Então, nós não queremos que, não quero nada disso. Eu só quero que as pessoas possam conhecer esse Deus que a gente conhece, a presença que a gente vive com Ele, a intimidade com Ele, e ouvir a palavra dEle, né? É o Deus que nos sustenta, que nos dá caminho, que nos direciona, e a palavra em Josué é muito forte hoje, muito forte. Ele falou para Josué, mas ele fala para mim, para você hoje, que está entrando aqui na live.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha, que palavra, irmãos. Não te mandei eu? Esforce e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque eu sou teu Deus, e contigo por onde quer que andares. Ele falou para Josué e hoje ele fala para mim e para você, né? Ele é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Que lindo, irmãos. É a gente andar guiado pela palavra, né? Tá Tem mensagem bonito? Muito lindo, né? A gente tem relato de gente, de irmão que não tinha o que comer e estava no mercado, Deus fala, enche o carrinho. Ah, é, isso daí, já ouvi. Enche o carrinho, enche. Enche, mas não tem dinheiro. Mas não Enche, tem dinheiro, põe Deus tudo que falou, você quer. enche, põe tudo que você estiver precisando. E aí a hora que foi passar no caixa, Você foi o sorteado. caixa tal foi sorteado. E a pessoa ganhou o carrinho Deixa inteiro. eu escrever aqui live. Isso é bonito, né, irmãos? A providência do nosso Deus. Hoje é que confia em Deus. do 7/26, glória a Deus. Hoje começamos o segundo semestre do ano de 2026. Daqui 7 dias, minha Gigi, minha neta, vai fazer 20 anos. Glória! Eu vou escrevendo tudo que a gente prega, irmão. Sabe por quê? Para não ficar uma coisa repetitiva. Quando chegar daqui a alguns dias, assim, a gente... Ah, não, já preguei isso. Eu vou olhar no meu caderno, vou falar outra coisa. Vamos orar? Entendeu? Então vamos orar. Obrigado, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos deu. Nós te louvamos, te agradecemos. E também pela vida dessas pessoas que nos ensinam, pela vida das pessoas que o Senhor usou para nos ensinar. E essa palavra está até hoje, mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. Vamos entregar, né, o netinho da Ana, o neto da Ana, o Igor, pedindo que Deus Todo-Poderoso esteja cuidando dele, Pai. Nós cremos que a tua mão poderosa está sobre o Igor, em nome Senhor. de Jesus, Pai. Nós unimos em oração sobre a vida do Igor, Pai. Cremos que ele vai ficar completamente restaurado, curado, em nome de Jesus, Pai. Nós já te louvamos, te agradecemos pela vida do Igor, do Thales, que sofreu acidente de moto, toda a família da Geralda, que foi lá na igreja pedir pra gente, toda a família dela está entregue aqui. Eu quero entregar o Antônio, né? O amigo lá de Guariba, da Ilson, está fazendo tratamento de câncer aqui em Ribeirão. O Danilo, o sobrinho do pastor Maurinho, também nós estamos orando por ele. E pela Emanuele, pela Esther, Thalita, Renata, Kátia, Bruno, Eduardo, Maria Flávia, Eduardo, William Melo, Roselaine, Renata, Lucas, Nair Fernandes da Silva, Vinícius, o meu sobrinho Vinícius, a Rosilda, a Rose, a sogra da Carol, Torres, Patrocínio Paulista, Hugo, Fabiano, Giovana, Jéssica, Lorena, minha sogra, entregando tudo na mão de Deus Todo-Poderoso, entregando o nosso caderninho de oração, pedindo que Deus abençoe os bebês que estão para vir, a Clarinha, né, a minha sobrinha que vai nascer, e vai vir mais outro do Gustavo, mais uma menina, não sabemos o nome ainda, mas que Deus abençoe grandemente, que eles possam vir com muita saúde, né? A gente fica muito alegre de receber essas notícias. Pai, nós entregamos Venezuela, todo o povo de Venezuela, Pai, na tua mão poderosa. Pedimos que o Senhor traga força. Sim, Pai, em nome de Jesus. Muita força, Pai, força para os médicos que estão cuidando, força para aqueles que estão no resgate, força para eles, para o povo, Pai. Coloca o bálsamo no coração daquele povo, Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos, sejam, sim, Pai, senta a tua força, que o Senhor coloque o bálsamo nas feridas, Senhor. Nós cremos no teu poder, que a tua mão poderosa esteja sobre os venezuelanos, e nós te pedimos, Senhor,
Tem misericórdia do teu povo. Sim, Pai, em nome Tem de compaixão. O Senhor é um Deus de poder, Deus de Sim, misericórdia, Pai. E nós cremos que o Senhor está ali, presente Em com nome de cada Jesus. um, Senhor. Ajuda nos resgates, Senhor. Tira aqueles que estão ainda com vida debaixo daqueles escombros, Pai amado, Pai querido. Nos hospitais, que consiga mais pessoas para ajudar, mais médicos, mais enfermeiros, Senhor, para cuidar deles, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te benzemos. Lá no México também teve um novo, só que eu acho que foi no mar, mas um terremoto de 6.0, parece forte um terremoto desse. Então a gente está orando, Senhor, tem misericórdia do teu povo, guarda-nos, protege. Tem misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Oh Deus, põe a tua mão poderosa sobre nós, Pai, enche-nos do poder do teu Espírito Santo, para que a gente possa ser guiado por ti, Senhor. Que a gente possa estar na tua presença todo momento, Senhor. Não afasta de nós a tua presença, Pai. Amém. Emerson, que Deus abençoe. Bom dia, Emerson, Pai do Senhor. Com alegria, Pai, Deus em nome de abençoe você e toda a Jesus. sua família. Estenda sua mão poderosa sobre esse caderno de oração, trazendo cura, libertação, proteção. Nos conduza, Pai, a uma vida de intimidade contigo, nos protegendo, nos guardando de todo tipo de mal. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, nossa companhia, né, com teu Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador em todos os momentos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Somos gratos por ti, Pai. Em nome de Jesus, reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso da nossa vida e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos trazendo cura, libertação, livre de todo tipo de cilada do inimigo, Pai. Sim, Pai, abençoa, né? Trazendo para nós tudo que há de melhor que o Senhor possa nos dar e proteção em nome de Jesus. Sim. Né? Amém. Hoje, irmãos, vai ter culto, né, na Igreja do Nai. Hoje, quarta-feira. Às 19 horas, né? Então você está convidado a participar com a gente. Hoje vai ser o Antônio, né, dos jovens, ministrando a palavra, já orando por ele. Ele é um jovem, né? E os jovens estão ministrando a palavra, está tão lindo. Vai ser o mês dos jovens, irmãos. O mês de julho vai ser o mês dos jovens ministrar, porque eles estão de férias e Deus vai usar grandemente, né? A Doane, a Gabriela, o Antônio, e vai assim, os jovens de férias vão ministrar a palavra na nossa igreja no mês de julho. Então, a gente ora por eles, pede que o Espírito Santo venha encher cada um deles, e eles possam, através da boca desse jovem, falar muito para nós, né? E também São Sebastião do Paraíso, vai estar lá o Gabriel, né? Nas quartas, sempre é o Gabriel que ministra, né, Maria? Eu acho que é isso. Outro jovem que Deus está usando muito também, e a gente louva a Deus pela vida dele. Às 19h30, São Sebastião do Paraíso, você está convidado a participar, você que é daí de perto, da região, vai lá na Donai de São Sebastião do Paraíso, tá bom? E os daqui estão convidados a participar com a gente hoje, amém? Vou falar a bênção apostólica, vamos trabalhar, o solzinho já saiu ali, tá bonito, sabe, um solzinho mas tá frio. Amarelinho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, e todos dizem amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, irmãos? Um grande abraço a todos. Emerson, a Dona paz, Ana, Emerson, Maria, Edna, Zeli. Paulinho, Zeli, todos que entraram na live, Deus abençoe e Fique chuva com Deus, de chuva de bênçãos. bênção.